Sejam bem-vindas ao nosso primeiro podcast, onde eu vou responder algumas dúvidas, da minha audiência. Quando eu abro as caixinhas, eu recebo várias perguntas e nessas perguntas eu vou fazer um podcast para tirar as dúvidas de vocês. Então vamos lá. A pergunta recorde no meu direct, na minha caixinha, foi: Janine, por que voltamos a engordar? Fazemos o processo de emagrecimento e voltamos a engordar. Você sabia que o nosso cérebro, ele armazena, ele guarda o nosso peso máximo? E sempre quando você está em processo de emagrecimento, você está lá emagrecendo e esse corpo fica tentando voltar a esse peso máximo. Isso mesmo, nosso corpo é mega inteligente. Então, ele fica, fazendo com que você volte a engordar. O processo de emagrecimento, ele é contra a nossa fisiologia, O corpo, ele tá ali acostumado com aquele peso máximo e ele fica aumentando os hormônios da fome, ele fica ali aumentando a nossa grelina para sempre você não emagrecer, para você não perder peso. Ele fica tentando, aumenta o hormônio da fome, fica aumentando alguns hormônios no seu corpo para você voltar a engordar. Recentemente, fizeram um estudo onde avaliaram, um grupo de pessoas que estavam no processo de emagrecimento e viram que essas pessoas emagreceram, só que com 6 anos depois, essas pessoas, um grupo começou a ganhar o peso perdido, Voltou ao seu peso normal. Por que aconteceu isso? Porque essas pessoas não manteram o processo, de hábitos, de exercício físico, de atividade, de planejamento alimentar. Então, essas pessoas, elas voltaram a engordar. E as pessoas ficaram, manteram esse peso perdido, foram aquelas pessoas que desenvolveram um hábito. Elas continuaram no seu processo de exercício físico, no seu planejamento alimentar, na sua rotina, na sua organização. Então, elas ficaram mesmo, manteram um hábito nesse emagrecimento. Já aquelas pessoas que perderam peso e não tornaram-se isso um hábito, elas voltaram a engordar depois de 6 anos. Então, o peso, ele sempre tenta ficar, mandando esses estímulos para você voltar a engordar. O que é que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Você tem 70 quilos e você na quarentena, em algum motivo, você engordou 15 quilos. Você ficou com 85 quilos. Então, 2, 3 anos você tinha 70, você engordou aí num período de 40, 60 dias, 15 quilos, Vamos dizer, numa quarentena. E você ficou com 85 quilos. O peso armazenou como seu peso ideal 70 quilos. Então, para você perder de 85 para chegar em 70 é fácil, É mais fácil do que você querer ficar com 60 quilos, Por quê? Porque o peso, ele já tornou 70 quilos como um peso ideal. Então, ele faz tudo para você não baixar, ficar com 60 quilos. Ele aumenta sua grelina, Ele aumenta esse hormônio da fome para você não baixar para 60 quilos. Ele fica lutando com todas as energias dele para você não ficar com 60 quilos. Então, por isso que é importante a gente fazer o quê? Não iniciar com a estratégia de dietas restritivas. Por quê? Não é nada inteligente você iniciar com uma dieta restritiva. Por quê? Você faz uma restrição, nesse início do seu processo de emagrecimento. O que é que acontece? Você perde peso, mas o corpo fica fazendo com que você ganhe esse peso perdido. E você vai ganhar esse peso perdido com o tempo. As dietas restritivas, como você restringe muito, você ganha logo em seguida. Então, o que é ideal, o que é inteligente? Você tentar fazer as estratégias, você iniciar, o processo de emagrecimento com estratégias inteligentes, para driblar esse processo de emagrecimento, para o corpo não fazer com que você volte a engordar. Como essas estratégias inteligentes? Você começa ali com uma redução de 100 quilocalorias, Você começa o seu processo de emagrecimento reduzindo 100 quilocalorias. Depois, você faz mais 200 quilocalorias. Depois, você volta, com a sua quilocaloria normal, para esse corpo entender que você não está em restrição. Quando você dá uma mexida nessas suas estratégias, reduz,
quilocalorias, aumenta novamente, depois muda de novo a estratégia com proteínas, baixa um pouquinho de carboidrato. Então você faz uma mudança no seu planejamento de forma inteligente nesse processo de emagrecimento, tentando driblar, né, para esse corpo não ficar todo o tempo jogando o teu hormônio da fome para você voltar a engordar. Outra curiosidade também no processo de emagrecimento é que a cada 1 quilo perdido você aumenta 100 quilocalorias a mais da sua fome. É isso mesmo, né? Janine, como assim, né? O corpo luta mesmo para você não emagrecer. Isso mesmo, ele luta para você não emagrecer, ele luta para você engordar e sempre ficar naquele peso ideal, né? Que ele imagina que é o peso ideal para você. Então, a cada quilo perdido de peso, você aumenta 100 quilocalorias de fome. Você quer comer mais 100 quilocalorias do seu planejamento alimentar. Além de reduzir também seu fator atividade, né? Antes o que você gastava no exercício físico era 400 quilocalorias, né? E quando você não faz uma mudança também no treino, né? Você vai diminuindo essa perca no seu treino, né? O que você gastava 400, agora você tá gastando em média de 200 quilocalorias. Né? Então, tudo isso é o corpo favorecendo para você ter um ganho de peso. Então, o que é inteligente no seu processo de emagrecimento? Fazer estratégias inteligentes, tanto no planejamento alimentar como de treino. Ficar mudando o treino para esse corpo não se acostumar. O que é o segredo aqui, né? O pulo do gato é a gente sempre mexer com o nosso corpo, para ele não perceber que estamos fazendo o processo de emagrecimento.